Seja bem-vindo ao canal Semente de Esperança. Obrigado por assistir. Capítulo 31. Você é o único ungido para o seu desígnio. A jornada de Paulo e seu desígnio em Deus. Você já sentiu que está vivendo algo que não faz sentido ou que está longe do propósito de Deus? Talvez você se pergunte: será que ainda há tempo para descobrir o meu chamado? Hoje, quero te levar em uma jornada inspiradora pela vida de Paulo, um homem que começou perseguindo cristãos e terminou como um dos maiores pregadores do Evangelho. Sua transformação nos ensina que não importa o quão distante parecemos estar do propósito divino, Deus pode nos alcançar e nos usar de maneiras que nunca imaginamos. Se você está buscando respostas sobre o seu propósito ou sentindo que há algo mais que Deus quer fazer na sua vida, este vídeo é para você. Fique comigo, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo. Quem era Paulo antes de seu encontro com Deus? Antes de ser conhecido como Paulo, ele era Saulo de Tarso, um homem respeitado entre os fariseus, zeloso pela lei judaica e implacável contra os seguidores de Cristo. Para ele, os cristãos eram uma ameaça à tradição e à ordem. Versículo de apoio. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 9, 1. Ele acreditava que estava servindo a Deus, mas na verdade estava combatendo o próprio propósito de Deus. Isso nos leva à primeira reflexão. Quantas vezes achamos que estamos no caminho certo, mas estamos andando na direção contrária ao plano divino? Contexto histórico. Saulo era cidadão romano e fariseu, altamente educado, com acesso a recursos e influência. Ele tinha tudo para ser bem-sucedido, mas sua paixão estava mal direcionada. Pergunta ao público: será que o que você está perseguindo hoje está alinhado com o propósito de Deus ou com as expectativas do mundo? O encontro na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, 4. Naquele momento, Saulo foi cegado pela luz, mas pela primeira vez ele começou a enxergar o propósito de Deus para sua vida. Ele entendeu que não estava apenas perseguindo pessoas, mas combatendo o próprio Jesus. Reflexão. Às vezes, Deus precisa nos parar para nos colocar no caminho certo. Pode ser um momento de crise, uma perda ou uma mudança inesperada, mas essas interrupções muitas vezes são o início de grandes transformações. Pergunta: você já teve um momento em que Deus te fez parar e refletir sobre o rumo da sua vida? Talvez Ele esteja te chamando para algo maior. A restauração e o chamado de Paulo. Depois de 3 dias de cegueira, Deus enviou Ananias para orar por Saulo. Imagine como Ananias deve ter se sentido ao receber essa instrução: orar por alguém que perseguia cristãos. Mas Ananias obedeceu, e Saulo não apenas recuperou a visão, mas também foi cheio do Espírito Santo e batizado. Versículo de apoio. Este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9, 15. Reflexão. Deus não apenas restaurou a visão de Saulo, ele deu a ele uma nova missão e uma nova identidade. Saulo se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios, alguém que dedicaria sua vida a pregar o Evangelho. Pergunta para reflexão: o que Deus precisa restaurar na sua vida para que você viva plenamente o seu propósito? Talvez seja sua visão espiritual, sua fé ou sua disposição de obedecer ao chamado dele. Lições práticas da vida de Paulo. A vida de Paulo nos ensina lições preciosas sobre como identificar e viver o propósito de Deus. Seu passado não define seu futuro. Paulo tinha um passado de perseguição, mas Deus o transformou em um pregador do Evangelho. Isso nos mostra que Deus não olha para quem fomos, mas para quem podemos nos tornar em suas mãos. Obediência é fundamental. Quando Paulo ouviu o chamado, ele não hesitou. Ele deixou sua antiga vida para trás e seguiu a nova direção com fé. O propósito de Deus sempre envolve impactar vidas. Paulo não foi chamado apenas para ser transformado, ele foi chamado para transformar outros. Desafios fazem parte do caminho. Paulo enfrentou perseguições, prisões e naufrágios, mas nunca desistiu. Ele entendia que o propósito de Deus valia qualquer sacrifício. Versículo de apoio. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Aplicação prática. Peça a Deus para revelar as áreas em que Ele quer te usar. Esteja disposto a deixar para trás o que não está alinhado com o propósito dele.
Persevere, mesmo quando o caminho parecer difícil. Reflexões finais e oração. Assim como Paulo, você também é um vaso escolhido. Deus já escreveu um propósito para a sua vida, e Ele está te chamando para viver algo maior. Talvez você ainda não veja isso claramente, mas lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Agora, vamos orar juntos. Senhor, obrigado por me lembrar que meu passado não define o meu futuro. Assim como transformaste a vida de Paulo, transforma também a minha. Dá-me coragem para obedecer ao teu chamado, força para superar os desafios e fé para confiar no teu plano. Usa-me como um vaso escolhido para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o propósito de Deus para você é único. Ele te escolheu, não por quem você é, mas pelo que Ele pode fazer através de você. Confie nele e dê o próximo passo em direção ao seu chamado.